Salve programadores de plantão! Vamos então começar aí mais uma sequência de vídeos onde eu vou estar passando um básico de programação orientada a objetos para simular o modelo que nós vamos trabalhar no projeto, conforme conversamos aquele dia. Eu estou fazendo isso numa máquina virtual, Windows, para facilitar aí, que eu acredito que vocês utilizam Windows. Então, no início, a parte de configuração do WAMP, que é o servidor que nós vamos utilizar para trabalhar com o PHP, eu vou estar fazendo aqui para mostrar para vocês de forma mais fácil. Posteriormente, eu vou estar trabalhando no Windows, ou no Linux, aliás, que eu tenho mais facilidade. Então, eu virtualizei essa máquina para estar explicando para vocês. Eu não vou demonstrar a instalação do WAMP, acredito que todo mundo já deve ter o WAMP instalado e esteja com ele rodando certinho na máquina. O nosso projeto nós vamos trabalhar utilizando URLs amigáveis. Para isso é necessário configurar, habilitar um módulo de reescritas de URL no WAMP, no Apache mais específico. E eu vou demonstrar esse passo. Então, na barra de tarefas, vamos localizar o ícone do WAMP, clicar nele, acessar o menu Apache e localizar aqui o httpd.conf, que é o arquivo de configuração do Apache. A gente tem que alterar duas linhas para especificar que nós vamos utilizar o módulo rewrite. Então aqui, mais ou menos um pouco antes da metade do arquivo, temos aqui uma tag chamada directory. Aí tem a opção allow override none, que ele não está permitindo a reescrita. Então, que é allow override é permitir reescritas. Está como none. Vamos mudar para all, para permitir todas as reescritas. Um pouco mais abaixo, tem aqui o document root, que aponta para o local onde os arquivos do servidor vão estar sendo utilizados. A nossa raiz do servidor, né? Como podemos chamar. No meu caso aqui está c:/wamp/www, foi onde que eu escolhi para instalar. Tem a opção allow override none aqui também. A gente tem que mudar para all. Feito isso, vamos salvar o nosso arquivo. Vamos ir no WAMP novamente, no menu Apache, Apache Modules. Vai mostrar uma lista com os módulos que estão ativos, estão marcados com essa flechinha, essa flag preta aqui na frente, e os que estão inativos não tem nenhuma flag. Então vamos descer para baixo, o rewrite módulo vai estar quase no fim. Está em ordem alfabética, então podemos localizar aqui rewrite módulo. Vamos clicar nele para ativar. Automaticamente o WAMP vai estar reiniciando, ele vai ficar, quando ele voltar ao estado normal, ele vai estar verde. Então é sinal que nós já podemos trabalhar. De básico, a configuração do WAMP para trabalhar com reescritas de URL é isso. Porém, agora vamos testar para ver se isso realmente está funcionando. Acessem o diretório root do WAMP, que vai estar dentro de c:/wamp www. No meu caso, no caso de vocês pode ser diferente. Aqui, essa é a raiz do nosso servidor web. Eu vou estar criando uma nova pasta. Vou dar o nome de teste. E dentro dessa pasta vou montar a estrutura. No caso, eu vou criar um arquivo index para testar. index.php. E vou criar um arquivo .htaccess. Para mim criar esse arquivo, eu vou precisar fazer isso via comando, porque o Windows não permite eu criar um arquivo, por exemplo, com um ponto antes do nome. Se eu der um novo arquivo de texto e colocar um nome assim, teste, por exemplo, ele não vai permitir, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui,
Ops. Dentro da pasta teste eu vou criar um arquivo qualquer. htaccess.txt e vou transformar esse arquivo num .htaccess utilizando o cmd, que é a linha de comando do Windows. Eu vou acessar então com os comandos cd /cd c:/wamp /www/teste, que é o diretório onde que eu criei ali dentro do servidor. Nossa, eu dei um dir para verificar os arquivos, né? Então tem um htaccess.txt, eu vou dar um copy htaccess.txt para .htaccess para ele copiar esse arquivo para mim. Então, pela linha de comando ele criou o arquivo lá, como vocês podem ver. Vou sair aqui da linha de comando e vou excluir agora esse arquivo htaccess.txt. Então fiquei com o meu arquivo .htaccess e o meu index. Esse arquivo .htaccess nós vamos fazer uma regra nele, porque ele é o responsável por reescrever as URLs e o servidor daí então retornar parâmetros para o nosso index com a URL mais amigável. Então vamos abrir aqui, eu estou utilizando o Notepad++ para estar editando o arquivo. Vamos digitar então a nossa regra. Dentro do arquivo .htaccess nós temos que digitar o seguinte: rewrite engine on, para dizer que nós estamos ativando a escrita de URL. Depois a gente tem que fazer as condições que serão reescritas ao URL. Então vamos escrever aqui rewrite cond. Vou utilizar uma variável aqui do Apache, request filename, que é o nome do arquivo requisitado, e um parâmetro aqui que ele tem que ser um arquivo, pode ser um arquivo do tipo diretório. Eu vou duplicar a linha utilizando Ctrl D aqui no Notepad++. Quem utiliza NetBeans pode fazer isso utilizando Ctrl Shift e uma flecha para cima ou para baixo. E vou alterar aqui as flags de F de file e L. E depois então vou fazer a regra de reescrita. Rewrite rule. Tem uma expressão regular, não vou explicar o que é, mas quem interessar pode pesquisar. Expressões regulares são bastante utilizadas para tratar strings, também invalidações. E aqui a passagem do parâmetro para a página index.php com o nome de URL, recebendo um retorno ali, uma variável. Então, deve montar essa estrutura aqui dentro do htaccess de vocês. Então, toda vez que a gente requisitar uma URL para o servidor, ele vai estar transformando pegando essa URL como uma string e chamando a página index.php, passando como parâmetro a URL que nós informamos. Então, a URL vai ficar de forma mais... A gente pode trabalhar com qualquer URL que sempre vai ser direcionado para a página index. Então a gente pode fazer umas URLs amigáveis, assim, que possa ser compreendido a nível humano. Depois vocês vão entender mais para frente. Então salvei o nosso arquivo .htaccess.
Vamos fazer um teste para ver se realmente está funcionando. Não lembro se eu reiniciei o Apache, mas eu acredito que ele reiniciou automático. Vamos testar agora aqui com o arquivo index.php. Vou escrever aqui as tags PHP. E vou fazer um teste. Quando nós chamarmos uma URL, o htaccess lá vai fazer o servidor Apache pegar aquela URL e mandar como parâmetro para a gente via URL. Então, para a gente conseguir acessar esse parâmetro, a gente tem que dar um underline get para pegar a variável get que tem o nome de URL, conforme a gente criou aqui no htaccess. Se tivesse colocado um outro nome qualquer aqui, por exemplo, teste, a nossa variável get seria teste. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada URL, que vai receber. Eu vou fazer uma verificação e set é para ver se a variável está setada. Se tiver setada essa variável wget URL, então eu vou retornar a variável wget URL. Caso ela não esteja setada, eu vou retornar um false ou um null. Assim vai evitar erros, caso eu não digitar nada na minha URL, não vai dar erro, porque daí ele vai setar a variável URL como nula. Então, feito isso, eu posso agora utilizar, eu vou dar um echo na variável URL, só para ver se está funcionando. E agora eu vou testar. Vou abrir aqui o meu navegador e vou chamar o localhost. Não tem nada no localhost, né, porque eu tirei o arquivo index, mas tem aqui dentro do localhost, do webroot do nosso servidor, eu criei o diretório teste. Então vou clicar ali no teste, ele vai acessar. Não apareceu nada, não deu nenhum eco. Por quê? Eu não escrevi nada na minha URL. Vamos supor que eu quisesse escrever uma URL assim, ó, cadastro de pessoas /listar. Ó, ele chamou o index.php e passou o parâmetro a URL que eu coloquei, a partir do local que está o htaccess, né? O htaccess está dentro do diretório teste, então ele sabe que a base para ele é isso. Então ele não vai passar isso tudo aqui como URL. Ele vai pegar só o cadastro de pessoas /listar e vai jogar dentro da variável URL. Dessa forma nós podemos trabalhar esta variável aqui dentro e a partir daí fazer todo o processo do software. Que isso a gente vai continuar nas próximas videoaulas. Eu já vou estar utilizando um servidor Linux, mas a dinâmica vai ser a mesma. E também eu vou estar utilizando o NetBeans e não o Notepad++ ou Notepad++. Então é isso. Por enquanto, deixam rodando essa parte, configure direitinho para que a gente possa dar continuidade na próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.